maravilhoso. Olha o teu irmão que está do teu lado e fala assim: precisamos continuar. Olha para ele e fala assim, uma voz profeta mesmo assim, ó. Precisamos continuar. Fala assim, ó, precisamos continuar porque Deus ainda está escrevendo a nossa história. Amém? Meus irmãos, é uma alegria muito grande de estar aqui nessa manhã, trazendo uma palavra do Senhor para os nossos corações. E no domingo passado, para os irmãos que esteve aqui, nós fomos abençoados, né? A pastora Rosana trouxe uma palavra poderosa aos nossos corações que nos falava quando Deus diz não. E aí, o que a gente faz? A gente para? A gente murmura? A gente questiona? Ou a gente continua? E Deus falou grandiosamente ao coração dela: precisamos continuar, né? Algo que me chamou muita atenção, que eu coloquei aqui na minha ministração, foi quando ela questiona a Deus, fala assim: Deus, e o teu milagre? E a cura? E aí Deus olha para ela e fala assim: é você. Então o teu irmão fala assim, ó, meu irmão, fala assim, ó, meu irmão, o milagre, aponta o dedo assim, ó, o dedo de profeta, assim, fala assim, ó, é você. Amém? Então precisamos continuar. E falando em continuar, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler do verso de número 39 ao verso de número 45. Lucas, capítulo de número 22, verso de número 39. Jesus estava ali no Getsemane, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao olhar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se possível, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Feche teus olhos. Pai, estamos aqui nesta manhã, Senhor, diante desse cenário, Senhor, onde o Senhor estava ali no jardim de Getsemane, ali, Senhor, com essa agonia, Senhor, com essa aflição, Senhor. E o Senhor chega ali diante do Pai e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender a sermos mais intensos, Senhor. Estamos aqui nesta manhã para aprender a prosseguir, Senhor, mesmo quando a vida diz não, Senhor. Mesmo quando as batalhas são contrárias, Senhor, mesmo quando ainda o nosso milagre ainda não chegou, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para aprender e para declarar a continuar. Sim, sim, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas vezes, Senhor, estamos inseridos no problema e só olhamos para o problema, Senhor. Que nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual, o Senhor possa acalmar o nosso coração, e que nós venhamos ter o entendimento que o Senhor está no controle de todas as coisas, e isso já nos basta, Senhor. Isso já nos basta, Senhor. Que possamos prosseguir em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, pode se assentar. O texto, ele narra ali um momento de aflição, momento de agonia,
onde Jesus ali, ele já tinha entendimento que ele seria traído, onde ele já tinha entendimento que ele seria humilhado, onde ele já tinha entendimento que ele seria açoitado, e onde ali ele saberia que ele pagaria diante daquele madeiro, que ele seria crucificado. Então ele vai ali, se afasta dos seus discípulos, e vai ali diante do Pai e fala: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse de um Deus que sai do teu trono de glória e vem nessa terra? E hoje nós estamos fazendo memória desse sacrifício. E diante de toda a aflição, diante de toda a agonia, ele vai diante do Pai e fala: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Meu irmão e minha irmã, nesta manhã, o sofrimento não era apenas físico, mas era muito mais do que físico. Continuar quando um casamento passa por lutas, continuar quando o diagnóstico médico chega, continuar quando o filho se afasta, continuar quando as finanças se apertam, continuar quando perdemos alguém que amamos, continuar quando não entendemos o que Deus está fazendo. E aqui, meu irmão, o problema não é começar. O mais difícil da nossa caminhada é continuar. Por isso, o tema desta manhã é continuar, porque Deus ainda está escrevendo a nossa história. Quando bater o desânimo, quando bater a tristeza, quando você pensar em retroceder, quando você pensar em desistir, lembra dessa passagem: continuar, porque Deus ainda está escrevendo a nossa história. Aleluia. Meus irmãos, eu poderia vir aqui nesta manhã e falar que vem para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Não. Nosso próprio Deus fala: tem de bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. E a vida é como uma maratona mesmo, uma corrida. Quando uma pessoa decide correr uma maratona, ela sabe que não está entrando em uma prova, ela não vai correr apenas 100 metros, 50 metros, não. Uma maratona ela tem uma média de 42 quilômetros. 42 quilômetros de esforço contínuo. E aqui, meu irmão, nessa terra é só esforço contínuo. E ninguém completa uma maratona apenas com entusiasmo, porque o entusiasmo passa. O que é necessário para uma maratona, meu irmão? É necessário preparação, é necessário disciplina, é necessário resiliência, é necessário foco, é necessário determinação. E na nossa vida cristã também não é diferente. Precisa ter preparação, preciso buscar o Senhor, preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter disciplina com isso, eu preciso ser resiliente, eu preciso ter resistência frente às batalhas da vida lá fora, e precisamos seguir com foco e determinação. Muitas pessoas começam projetos, sonhos e até mesmo sua caminhada com Deus cheia de entusiasmo, sabe, o primeiro amor? Mas o verdadeiro desafio não está em começar, está em continuar. Olha o teu irmão fala assim, ó, não está em começar, está em continuar. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Há dias de vitória, há dias de luta, dias de celebração e também dias de lágrimas. Não tem dia que a nossa fé parece que ela move montanhas? Não tem dias assim que a gente fala, meu Deus, hoje eu estou vivendo o sobrenatural do Senhor. Mas também tem dias em que apenas dar um passo, levantar da cama,
já é uma grande conquista. Como uma maratona, gente. O corredor ali, o atleta que vai correr essa maratona, ele não vai correr no 100% não, ele não gasta todo o gás dele, e ele não consegue manter isso, ele precisa cadenciar. Tem momentos na nossa vida que é natural, nós vamos desacelerar, mas parar nunca. Desacelerar talvez, sim, nós somos humanos, mas parar nunca. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas Deus procura pessoas que permaneçam quando a caminhada fica pesada, quando no percurso da maratona da vida você está correndo e subindo uma subida mesmo. Esse é o desafio, é quando requer mais esforço. Jesus nos ensinou isso, meu irmão. Naquele jardim, Jesus não estava apenas enfrentando uma noite difícil, Ele estava diante da maior prova da sua vida terrena. Ele sabia da traição que viria, sabia das humilhações, dos açoites, da cruz e da morte. Humanamente falando, havia ou não havia razões para Ele parar ali, meu irmão? O povo que escolheu crucificar Ele, havia razões para desistir, sim ou não? Sim ou não? Havia razões para ele voltar atrás, sim ou não? Por isso ele ora ali diante do Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração nos mostra que Jesus sentiu sim o peso do nosso pecado. Ele não ignorou a dor, ele não fingiu que estava tudo bem. Você não precisa fingir que está tudo bem, não precisa. Tem momentos que nós precisamos externar o que nós estamos passando. Tem momentos que nós precisamos externar a nossa dor, a nossa tristeza, e tudo bem. Você não é de ferro, você está em preparação. Quando você estiver pronto, aí sim Deus vai vir e vai te recolher. Mas até lá nós estamos em preparação. O que o pastor Luciano nos ensina? Que a conversão é todos os dias. Todos os dias a gente buscando ser melhor. Mas existe uma frase que muda toda a história em Lucas 22. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, o que fez Jesus continuar? Será que foi apenas a força dele? Que a palavra fala que ele se esvaziou, ele veio como um homem aqui nessa terra. Foi apenas a força do braço dele? Será que foi apenas a sua resiliência? Será que foi apenas a sua coragem? Muito mais do que isso, algo que eu e você precisamos entender, algo que o nosso pastor que partiu para morar ao lado do Senhor, ele entendeu, algo que Deus tem ministrado no coração da nossa pastora, para continuar, foi o entendimento do propósito. Declara para o teu irmão aí do lado, fala assim: meu irmão, você precisa continuar. Fala assim: sabe por quê? Fala assim: sabe por quê? Porque você precisa entender o propósito. Jesus compreendeu que existia algo maior do outro lado da cruz, meu irmão. Ele enxergou ali a redenção da humanidade. Ele nos enxergou nós aqui nesta manhã, fazendo memória dele. Será que ele, se ele não tivesse se entregue naquele madeiro onde nós já estávamos ali declarado a nossa morte, nós declaramos aqui: eu sou livre. Ele já havia ali visto a redenção da humanidade. Ele enxergou vidas sendo transformadas. Ele enxergou o plano de Deus sendo cumprido. Ele entendeu que a dor era temporária, mas o propósito era eterno.
E talvez aqui nesta manhã, talvez esteja alguém aqui vivendo no jardim de Getsemane. A nossa vida é ciclos. Uma luta na família, uma enfermidade, uma crise financeira, uma oração que parece não ser respondida. Mas Deus me trouxe até aqui nesta manhã para te lembrar que a história não termina no jardim do Getsemane. Depois do jardim veio a cruz, depois da cruz veio o sepulcro, depois do sepulcro veio a ressurreição. Ei, meu irmão, o capítulo mais doloroso nunca foi o capítulo final. A história não termina com Jesus sendo crucificado, não, muito pelo contrário. Mostra que nem a morte conseguiu parar, mostra a sua ressurreição, mostra ele voltando para os seus discípulos, enchendo eles de poder, e mostra que ele vai junto ao Pai preparar morada para o grande dia. Essa é a história completa. O capítulo doloroso nunca foi o capítulo final. Jesus sabia o propósito e por isso ele continuou. No Getsemane, Jesus já sabia exatamente o que estava por vir. Ele sabia da traição, da humilhação, da rejeição, dos açoites, da cruz, da morte. Mesmo assim ele continua. Observe que Jesus não pede: Pai, me tira daqui. Não foi esse pedido. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ei, em outras palavras, Jesus está falando assim: Pai, isso é muito doloroso. Sabe, meu irmão, isso mostra algo importante. Guarda aqui que eu vou falar para você. Sentir dor não é falta de fé. Chorar não é falta de fé. Questionar não é falta de fé. O que eu e você não podemos fazer em hipótese alguma é abandonar o propósito. Aleluia. Ele chama Pai, Pai. Sabe o que isso está querendo dizer para nós? Isso aqui é intimidade. Na luta nós temos duas opções: ou buscar sermos mais íntimos do nosso Deus, ou nos afastarmos. Na luta, na batalha, precisamos buscar refúgio e não abandonar a carreira, e não abandonar a maratona da vida, meu irmão. E quantas vezes fazemos isso? Por uma crise financeira, um empresário enfrenta dificuldades e pensa em desistir, um casal enfrenta crises e pensa em abandonar o casamento, um líder se desgasta servindo e pensa em abandonar, um cristão ora durante muitos anos e ainda Deus não entrega a resposta e ele pensa em desistir. Enfim, todos nós temos momentos de Getsemane, mas o Getsemane não é o fim, é apenas o lugar da decisão, lugar importante. É no meio das lutas, das batalhas, que você vai tirar as melhores decisões. Nem sempre, meu irmão, nós entendemos o caminho, mas sim podemos confiar naquele que nos conduz. Sim ou não? Jesus não entendia apenas o sofrimento que ele ia passar, ele chegava além dele. A cruz parecia derrota, mas era vitória. O túmulo parecia o fim, mas era recomeço. A sexta-feira parecia tragédia, mas o domingo estava chegando. Ei, presta atenção aqui, ó. Nós enxergamos apenas páginas, Deus enxerga o livro inteiro. Algo que acontece em casa, eu coloquei aqui um exemplo. Quando uma criança vai ao médico para tomar uma vacina, vocês que são mães, os pais aqui também,
Já teve que segurar o seu filho para tomar uma injeção, para tomar uma vacina? E ele olha com aquele olhinho branco assim para você e fala assim: pai, mãe, não é? Aquele olhar de desapontado, fala assim: como você está deixando isso acontecer? Olha aqui, essa moça de branco está judiando de mim, está tirando sangue, ou está me dando vacina. Eles não olham assim, e eles oram, eles choram. Muitas vezes não é nem para dor, mas muitas vezes é desapontado que a gente não defendeu eles, não é mesmo? Sim ou não? Ele chora, ele não entende, mas a mãe e o pai sabem que aquilo ali pode trazer ali uma restauração da saúde, uma vacina ou um exame de sangue ali para entender o que a criança está passando. Aquilo ali vai acabar gerando saúde para nós, pai e mãe, não é isso? Então a gente acaba entendendo ali e ajudando ali o médico em casa. Quem nós somos nessa história, né? Vamos. Nós somos o adulto que entende ou somos a criança que chora? Para pensar. Meus irmãos, muitas vezes nós somos essas crianças diante de Deus. Enxergamos apenas a agulha, Deus enxerga a cura. Enxergamos a luta, mas Deus enxerga o propósito. Enxergamos o vale, mas Deus enxerga a chegada. Aonde? Sabe algo muito interessante nessa maratona da vida? É que Deus muitas vezes nos sustenta através das pessoas. Eu queria aqui ter começado essa ministração falando o quanto eu e a minha casa amamos vocês. Quanto nós somos apaixonados pelas famílias de cada um aqui. Porque muitas vezes são as orações de vocês, a intercessão de vocês, o cuidado de vocês que tem nos mantido de pé, para que nós possamos passar por essa subida, por essa fase tão difícil da nossa vida. Tem um documentário que um dia eu assisti, que o DJ Alok, ele fala que em 2015, após ele enfrentar ali um período de depressão, ele sai ali para uma missão humanitária na África. E ali ele conhece uma senhora idosa, uma senhora cega. E ali ele já estava naquele questionamento diante de Deus, falou assim: poxa, será que Deus existe? Será que Deus não está vendo isso? E ali ele começa a questionar a Deus: como o Senhor existe se o Senhor deixa isso acontecer na África? Essa senhora idosa passando fome e ainda cega. E aquilo ali dá um nó na cabeça dele, sabe? E aquela senhora, pasma, sabe o que ela fazia? Agradecia a Deus por todas as coisas. Tinha um coração grato. Mesmo aos olhos daquele moço ali, ela não tem nada. Ela era grata. E ela tinha o entendimento que Deus estava cuidando de todas as coisas. Mas sabe o que esse moço faz? Ele vai ali diante de Deus e começa a questionar. E aí ele é tocado de íntima compaixão e ele paga a cirurgia, traz aquela moça, aquela senhora, 72 anos, e ela volta a enxergar. Muitas vezes nós estamos pedindo para Deus um milagre e o milagre está em nós. E aquele moço pôde entender que ele era o milagre naquela situação, que Deus já tinha enviado a provisão, e a provisão era ele. Muitas vezes nós esperamos que Deus venha enviar do céu. Nós vemos uma situação e nós clamamos por justiça, por misericórdia, por milagre, mas Deus está falando: está aí, é você. Eu tenho um gestor que fala assim para mim: tá bom, e o que você vai fazer? Muitas vezes nós precisamos perguntar para nós mesmos: o que nós vamos fazer diante dessa situação? Nós somos ou não somos discípulos do Senhor?
E o que um discípulo faz? Uma das maiores evidências do amor de Deus é que Ele coloca pessoas em nossa caminhada. Jesus teve os discípulos, Paulo teve o seu amigo fiel Timóteo, Moisés, difícil fala, Deus chama ali Arão para ajudar ele. Ruth tem Noemi, Davi tem seu amigo Jonas. Meus irmãos, olhe para a sua própria história. Quem Deus colocou ao seu lado? Um pai, uma mãe, um cônjuge, um amigo, um líder, um irmão da igreja. Às vezes, nós esperamos que Deus envie um milagre do céu, mas Deus, Ele envia alguém para nos abraçar. Muitas vezes esperamos uma voz audível vinda do céu, mas Deus envia uma palavra através de um irmão. Esperamos uma porta abrir, mas Deus, Ele envia alguém para caminhar conosco até ela. Por isso, a palavra dada à pastora Rosana, ela é tão profunda. Quando ela questiona Deus sobre o milagre, e Deus responde para ela: o milagre é você. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o maior milagre nem sempre é uma circunstância mudada, sabe? Às vezes o maior milagre é uma pessoa sustentada pelas mãos do Senhor. Quando eu e você olhamos para esta mesa aqui, temos que ter o entendimento que a ceia nos lembra que o sofrimento não tem a última palavra. E aqui tem uma conexão central com a mensagem desta manhã. Toda vez que participamos da Santa Ceia, fazemos memória de algo extraordinário. O pão fala do corpo ferido, o cálice fala do sangue que foi derramado. Mas a ceia, meu irmão, não termina na cruz. A ceia, ela aponta para a ressurreição. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, não haveria esperança. Mas Ele venceu. Ele venceu a dor, venceu a rejeição, venceu o pecado, venceu a morte. Ei, presta atenção aqui. Talvez alguns aqui estejam enfrentando um sábado. Na sexta-feira foi um dia de dor, não foi? De entrega naquele madeiro. E o sábado? Sábado foi um dia de total silêncio. Talvez você esteja nesse sábado, um dia de silêncio. Mas domingo, meu irmão, foi o dia da vitória. E muitas vezes vivemos exatamente assim, sem resposta, sem explicação, sem entender que estamos no sábado, mas o domingo vai chegar. Por isso precisamos continuar. Mas porque Jesus ressuscitou, sabemos que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece em silêncio. Precisamos continuar. O maior legado aqui dos fiéis é continuar a corrida. O que o apóstolo Paulo declara? Combati o bom combate, terminei a carreira, algumas traduções terminei a corrida e guardei a fé. Ei, presta atenção, todo homem e mulher de Deus recebe uma carreira, uma corrida, uma maratona. E ninguém consegue correr para sempre. Mas enquanto há fôlego, ei, a missão. Jesus terminou sua carreira. Paulo terminou a sua carreira. O pastor Val terminou a sua carreira. Os heróis da fé terminaram a sua carreira.
correr nessa maratona da vida. Não, não é isso. A grande pergunta aqui que eu quero deixar para você e para mim nesta manhã é se no final da nossa carreira seremos encontrados fiéis. Hoje vamos participar da ceia. Talvez algumas pessoas aqui cheguem nesta mesa com muitas lágrimas, outros aqui com muitas saudades, outros aqui desanimados, cansados, outros aqui carregando batalhas que ninguém conhece. Mas a ceia, ela nos lembra de uma verdade. Jesus continuou. Quando foi traído, continuou. Quando foi humilhado, continuou. Quando foi abandonado, continuou. Quando carregou a cruz, continuou. Quando foi pregado nela, continuou. E porque Ele continuou, hoje temos esperança. Ei, a mesa da ceia não é a mesa dos perfeitos. É a mesa daqueles que decidiram continuar caminhando com Cristo, mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo sem todas as respostas, porque sabemos que o mesmo Jesus que venceu a morte continua caminhando conosco. Irmão, e se Ele venceu, nós também venceremos, porque Deus ainda está escrevendo a nossa história. Ei, guarda que eu vou falar ao teu coração. A última palavra não pertence à dor, pertence a Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início à nossa ceia. Os irmãos que irão nos ajudar a servir, que possam vir aqui à frente. Estamos com o horário um pouquinho avançado. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus 26, verso de número 26. Amém, meu irmão? Vamos continuar? Vamos prosseguir? Temos um alvo? Temos um propósito. E é isso que nos mantém de pé. Amém? A palavra do Senhor fala em Mateus 26, verso 26. Os irmãos que vão participar da ceia, eu gostaria que ficassem em pé. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto